Salve, salve galera, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live nessa página da nossa Paróquia Imaculada Conceição, nossa Paróquia Imaculada Conceição, né, aqui no Instagram. Né, nós somos da cidade de Cruzeiro, São Paulo, pertencente à Diocese de Lorena. Nosso pároco é o Padre Fabrício e hoje nossa live vai ser com o tema vocação. O nosso convidado vai ser o Padre Anderson, que também é da Diocese de Lorena, da cidade de Piquete. Ele acabou de entrar aqui, já vou até adicionar ele na nossa conversa, para a gente... Aí já tá... Aí chegou. Boa noite, padre. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Daniel. Deus abençoe. Você está bem? Quanto tempo que a gente não se encontra, hein? Pois é, Boa né? noite ao Graças a povo. Deus. Tudo bem, sim. Que Deus abençoe. Amém. Abençoe todos nós. Faz tempo mesmo, né? Também não pode ter Então, condenação, aí não tem os encontros diocesanos, né? As concentrações diocesanas. é verdade, verdade. Esse tempo agora de pandemia está sendo um tempo bem difícil, né, Daniel? Para todo o povo. Ah, Mas sim. para mim é uma alegria. É uma alegria estar com vocês hoje, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito, né? Estar conosco aqui para falar de um tema bonito, né? Nesse mês, mês de agosto, em que nós comemoramos o mês vocacional, para a gente falar um pouco de vocação, não é? Isso. Vamos Então, sim. Fábio, vamos começar um pouco antes de vocação, sim. Já vou introduzir algumas perguntas aqui para a gente começar o nosso bate-papo, né? Tem as pessoas Joia. aí Pode ficar dando tranquilo. boa noite para Beth, boa noite, Rodrigo, boa noite, Cidinho, tudo que apareceram aí. Então, Isso. Fábio, para a gente falar de vocação, né? Nesse mês vocacional, assim, antes de mais nada, o que é vocação? Então, a vocação, ela é, antes de tudo, é um grande mistério. É um mistério de fé. E vocação é uma palavra que vem lá do latim, vocare, que significa chamar. Então, a vocação é um chamado, é uma convocação para uma missão, para uma finalidade, para algo bem específico. Então, no nosso caso, como cristãos, para nós, a vocação, então, é um chamado de Deus. A vocação parte de Deus. Então, sempre o chamado de Deus com a resposta humana. A vocação, então, para ela se realizar, ela precisa de uma resposta que é nossa. Entendeu? É Deus quem chama, e Deus chama quem quer, do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora, a resposta tem que ser nossa. E aí, Daniel, ela precisa ser uma resposta livre e consciente. Nós devemos ter consciência nessa resposta diante de Deus. Então, a vocação, de modo bem geral, significa um chamado. Alguém nos chama. Uhum. Ah, legal, então. É uma resposta de chamado de Deus, né? Uns têm Isso. dificuldade, outros aceitam fácil, né? Esse chamado, mas eu acho que muita gente vai ter uma dificuldade em enxergar esse chamado, né? Às vezes não entende o chamado, o sinal, a gente tem que estar atento a pequenos detalhes de Deus em nossa vida, não é verdade? É verdade. Aí, então, a gente precisa discernir o chamado de Deus. Deus nos chama. Agora, como que Deus nos chama? Não é nada assim de espetáculo, com trovões, relâmpagos, nada disso. Trata-se de algo interior, é um chamado interior, e aí entra isso, é isso que você falou importante. O chamado precisa ser discernido. Quem me chama realmente é Deus? Para que ele me chama? Qual que é a minha vocação? E aí, como que nós vamos, então, discernir um chamado de Deus? O primeiro critério é a oração. A gente precisa estar em oração para compreender o chamado e discernindo a voz de Deus. Depois, Daniel, esse discernimento, ele vem geralmente também com a própria palavra de Deus. É preciso rezar também com a Bíblia também vai nos mostrando, né, o caminho de Deus. E esse discernimento, ele vai sendo confirmado com a própria comunidade. Então, é muito complicado alguém discernir a sua vocação sozinho. Aí ele precisa de uma comunidade, ele vai precisar também da própria família. A família é um fator importante nesse processo de discernimento. Então, família, comunidade, oração, e é importante, a vocação não é só para ser padre,
Às vezes as pessoas acham que o vocacionado é só para ser padre, ou para ser freira, ou irmão religioso. A vocação é um chamado que Deus nos faz, entendeu? E para discernir essa vocação, oração, comunidade e a família. O discernimento sozinho, ele pode ser algo assim, prematuro. Então a gente precisa de mais pessoas que nos ajudem a discernir e ir confirmando esse chamado. Sim. Entendeu? Como o senhor disse, né? Nem só a vocação a sacerdote, a freira, mas eu acho que a igreja hoje em dia fala muito da vocação, a primeira vocação nossa, vocação à vida, mas também à santidade. Né? Depois a gente buscar uma santidade, a gente amplia, né? Abre os horizontes para outros chamados, né? Exatamente isso, Daniel. Então, o Papa João Paulo II, ele sempre dizia isso, que há uma vocação universal em cada um de nós, vocação que é dada já no nosso batismo. Então, nós somos chamados, né? A vocação é chamado, então nós somos chamados a sermos santos e santas de Deus neste mundo. É testemunhar a santidade. E também lá em Efésios, capítulo 4, Paulo, né, o autor da carta, ele vai dizer que antes mesmo da nossa criação, Deus já havia nos escolhido. Então, vocação é um chamado de Deus que nos escolhe, e essa vocação ela é comum a todos nós, quer seja padres, quer seja casados, quer sejam leigos consagrados, quer seja dentro de um convento, de um mosteiro. Essa vocação ela é universal a todos nós. E também Deus nos chama a outra vocação, Daniel. Primeiro a santidade, depois a felicidade. Deus nos chama a ser felizes neste mundo. E aí eu vou ser feliz e vou testemunhar a minha santidade como padre, alguns como casados, enfim, cada um ele vai encontrar a sua vocação, que podemos também tratar mais para frente, no âmbito dessas vocações, também como profissões. Médico, quando é um médico vocacionado, a gente percebe, entendeu? Um profissional, quando ele é vocacionado, quando ele está ali realizando aquilo que Deus o chamou, ele se torna, um profissional melhor. A gente percebe a diferença, a gente pega, como o senhor mesmo citou, um médico, seja um engenheiro, um advogado, qualquer coisa. Pega um que é vocacionado a essa profissão e o outro que não é, a gente vê a diferença no tratamento, é nítido, né? Exatamente. É nítido. E essa diferença, Daniel, ela se dá, sabe por quê? Porque Deus nos chama a ser feliz. Então, nós vamos ser felizes realizando ou vivendo a vocação que Deus nos chama. Então, eu, Padre Anderson, eu preciso discernir de fato a minha vocação. Claro, agora já como padre, mas sobretudo no tempo de seminário, tem que ter um bom discernimento. Por isso que são 8 anos de seminário. Porque eu posso ser depois um padre infeliz, um padre insatisfeito, porque a vocação nos chama a santidade e a felicidade. Eu preciso, Daniel, encontrar um sentido para aquilo que eu estou fazendo. E esse sentido é a vocação. Então, é isso que você falou. Um jovem vocacionado, quando ele está realmente realizando aquilo que Deus tem para ele, e ele vai realizar essa vocação e vai encontrar. Sim. Travou. Caiu a internet, padre. Travou aí, padre? E acho que a internet dele caiu, travou. Voltou? Agora voltou? Voltou. Padre, tá aí, voltou? Eu tô aqui. Congelado na imagem aí, padre. Tá me ouvindo? Deve ser o sinal, né? O sinal aqui às vezes é fraco. O sinal às vezes oscila um pouco. Mas agora tá tranquilo. Voltando. O senhor estava falando, da felicidade, né? Quando a imagem transferiu. E seja um padre feliz ou infeliz, ele reflete o seu trabalho, né? A gente vê na comunidade, né? Mas também o senhor falou muito da santidade, começou a falar aí. Como a gente pode ser santo nos dias de hoje? Né? Que às vezes a pessoa acha que santidade é aquela pessoa que não
não consegue separar as coisas do mundo, fica aquela coisa meio clausurado, né? Acha que tudo é pecado. Como que é ser santo hoje em dia? Verdade, essa é uma boa pergunta, e quem ajuda a gente a dar essa resposta é o próprio Papa Francisco, que recentemente ele lançou um documento, Gaudete Exultate, que vai dizer a santidade nos tempos atuais, como ser um santo hoje. Então, veja bem, ela, a nossa santidade, ela então, ela vai se dar primeiro com a nossa capacidade de amar o outro. Cada vez que a gente consegue se esforçar para amar alguém, isso é santidade. E santos, na plenitude da palavra, Daniel, nós só seremos um dia no céu. Neste mundo, nós somos chamados a testemunhar sinais de santidade. Sinais de santidade pelo amor, sinais de santidade pela honestidade, pela bondade, entendeu? Pela nossa fidelidade a Jesus Cristo. Então, eu posso ser um santo testemunhando sinais de santidade lá no shopping, assistindo um filme, entendeu? Indo numa pizzaria, comendo uma pizza. É isso que você falou. A santidade não nos tira do mundo. A santidade nos ensina a viver bem neste mundo. O mundo é criado por Deus. O mundo em si não é mal. O que é mal é o pecado. É o que nós estamos fazendo com o mundo. Então, o ser santo hoje, de modo objetivo, um pai de família, honesto, trabalhador, isso é santidade. A mulher honesta, trabalhadora, fiel, tem vida de oração, devoção aos santos, reza o terço. Estes são sinais de santidade. Quando a gente vai à missa, agora em pandemia, né, a gente está impossibilitado. Mas quando a gente reza em casa, pelas lives, esta live de hoje, para nós é um sinal de santidade. Então, nós vamos crescendo no nosso testemunho de santidade. A santidade jamais pode ser medida pela ausência do pecado. Somente Jesus não pecou. E todos os grandes santos da igreja, Daniel, tiveram os seus confessores. Santa Teresinha tinha o seu confessor. Eu, padre, nós padres nos confessamos. O Papa se confessa. Entendeu? O pecado, ele enfraquece o nosso testemunho de santidade. Mas a santidade deve ser medida pelo nosso modo de amar o outro, pelo nosso modo de perdoar o outro, pela nossa capacidade de servir de modo gratuito, com o coração aberto, honestidade, bondade. E hoje, em tempos de redes sociais, a santidade nesse ambiente virtual, porque hoje a gente tem aí pela internet um grande leque. A gente pode ir desde de um pecado dentro da internet até mesmo as coisas boas, entendeu? Então, nós somos chamados a crescer no testemunho de santidade com sinais visíveis. Isso que o senhor está falando aí de ver o amor, né? Fazer atos de bondade, né? Até a Paola está dizendo aí, ó, que na Fazenda da Esperança aprendemos exatamente Isso, isso que o senhor está falando, né? Buscar a santidade, isso, palavra, praticando atos de amor concreto, né? Tem que ser concreto, né? exatamente. Exemplo simples de santidade, quando a gente vai no supermercado, e aí na hora do caixa, a pessoa que trabalha lá te dá um troco a mais, ela te dá R$ 10 a mais. Sinais de santidade, você percebeu que o dinheiro está mais, você devolve. Isso é sinal de santidade, entendeu? Na fila de banco, você está lá na fila e tem alguém já com uma certa idade, alguém, ou uma mulher que está grávida, você cede para ela aquele lugar. Então, são sinais de santidade. Quando a gente vai à feira, geralmente domingo de manhã, a gente vai comprar laranja. Aí você chega lá, você vai comprar uma dúzia de laranja, e geralmente eles dão para a gente uma bandeja para você colocar 12, né, aquela bacia, e eles não contam. Aí você vai e coloca 13 laranjas, sabe? Então, é possível ser santo nas pequenas coisas. E aí nós vamos crescendo. Se eu consigo demonstrar sinais nas pequenas coisas, gradativamente nós vamos crescendo para as maiores também. E é nessas pequenas coisas que está, acho que, a maior dificuldade, né? Da gente tentar, porque o mundo, a sociedade, a gente acaba passando de uma forma que acaba sendo normal. Você tentar passar por Exatamente. uma laranja a mais,
né? Fala assim, R$ 5 de fruta, a menina errou, a azar é dela, ela que errou, sabe? A sociedade acaba impondo isso, né? E a gente tem que fazer o contrário para também ser santos, né? Exatamente isso aí que você falou. Então, Paulo, ele vai dizer lá, lá na carta aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-os. E essa transformação vem pelo nosso testemunho, Daniel. É isso que você está falando. A sociedade hoje, com tanta cultura, cultura do consumismo, cultura do secularismo, que quer viver como se Deus não existisse, a cultura do descartável. Então, nós, como cristãos, estamos remando contra a maré. E esse remar contra a maré é sinal de santidade. E isso só é possível pela oração. Sem oração, nós não vamos testemunhar esses sinais de santidade. E aí, a nossa vocação universal, eu como padre, você como leigo, nós somos chamados juntos a testemunhar a santidade. Nós somos chamados à santidade. Sim, exatamente. Já que o assunto é vocação, né? Sem querer sair um pouco da santidade, mas já sendo, fala um pouco pra gente como foi seu chamado. Eu lembro que a gente ainda chegou a trabalhar junto como acólito alguns meses antes de você ir Exato. pro seminário, acho que foi uns 6 meses ou quase um ano, não me lembro exatamente o tempo, né? Mas a gente acabou ainda sendo Exato. acólito junto, né? Como começou assim, como você Isso. falou dos sinais, né? A gente que espera que o sinal é uma fanfarra tocando, fogos de artifício, né? Carro de É, sol, né? Como que o senhor começou a sentir esse chamado, essas coisas? Conta um pouco pra gente sobre a vocação. joia. Então, assim, de modo bem sintético, por conta aqui do nosso tempo, eu trabalhava lá na Maxion, em Cruzeiro, era metalúrgico. Isso ali no ano de 2005, 2006, eu trabalhava lá na fábrica e eu namorava nesse período. E aí, um belo dia, em uma missa, o padre Ditinho, que hoje está em Lorena, que é o Monsenhor Ditinho, e eu frequentava a Imaculada Conceição. E o padre Ditinho, um dia na missa, fez um convite para que mais jovens se juntassem com um grupo de acólito. E você já era acólito nessa época. E eu ia para a missa com a minha ex-namorada e trabalhava na fábrica. Mas por conta desse convite do padre na missa, eu então foi eu e mais 2 amigos meus, o Jefferson e o Fabiano. Você deve se lembrar deles. E nós começamos aquele processo de formação para sermos acólitos. E eu me lembro que eu não tinha túnica, eu não tinha nenhuma túnica, mas na Imaculada Conceição tinha uma túnica lá que não tinha dono, e essa túnica serviu para mim certinho, não precisei costurar em nada, ela caiu como uma luva. Já estava Então, pequenos esperando, sinais, já estava te esperando. pequenos sinais. E aí depois eu fui servindo o altar, trabalhando na Maxon, era operador de máquinas, e ainda namorava também, mas já estava servindo o altar. E ali, naquele serviço, Daniel, ao altar, junto com o padre, junto com os acólitos, você estava junto, ali a gente vai sentindo algo interior. E eu queria me aprofundar nessa dimensão de vocação sacerdotal. Só que não era nada claro para mim. É muito confuso ali naquele início. Por isso que toda vocação deve ser discernida. E eu fui conversar com o padre Ditinho sobre vocação, e ele falou para mim um dia: o Anderson, você está na fábrica e você ainda está namorando. Resolva primeiro essa questão, depois você vem conversar comigo sobre a vocação sacerdotal. Aí me fez pensar. Aí eu entrei em oração, eu junto com uma comunidade, eu não estava sozinho, o discernimento sempre vem junto, e aqui está com a gente a Maristela. A Maristela estava junto comigo nesse processo de discernimento, e a Maristela rezava para mim, pedindo sempre o Espírito Santo para mim. Então está aqui ela que está rezando conosco hoje. E nesse processo, Daniel, de discernimento, oração, até que eu de fato falei com o padre que eu queria fazer uma experiência no seminário. O seminário é como se fosse um tempo de namoro. Nem sempre um jovem casa com aquela namorada, ou né, o primeiro namorado ou a primeira namorada. Então o seminário, tempo de discernimento vocacional. E eu quis ir para o seminário não para ser padre, eu quero discernir algo que está no meu coração. Só que para eu ir para o seminário, eu teria que terminar o namoro e também sair da fábrica. Só que nessa ocasião, Daniel, eu já tinha 27 anos. E aí, pelo código de direito canônico, um jovem pode ir para o seminário até com 25 anos. Então, eu já tinha 2 anos a mais. E eu coloquei, então, para Deus como discernimento. Se o bispo permitir que eu entre no seminário, mesmo acima da idade, então eu vou.
Na época, já era o padre Fernando, já não era mais padre Tinho. E o padre Fernando, então, conversou com o Dom Benício a meu respeito e falou, olha, né, ele tem 27 anos. E eu coloquei para Deus, se o Dom Beni, que era o nosso bispo, nessa ocasião, se ele permitir a minha entrada para discernir a vocação, eu vou. Se ele já falar que não, que eu já passei da idade, então já é para mim resposta de Deus, eu vou tentar voltar para a fábrica e quem sabe mais para frente eu acabo me casando, não sei. Só que aí o padre Fernando foi até o bispo, apresentou a minha situação e o Dom Beni permitiu que eu entrasse. Sim. Então, mesmo com 27 anos, eu entrei para o seminário para discernir a vocação. Aí, nesse processo de discernimento, a gente fica um ano, que é uma fase chamada propedêutico. Propedêutico significa introdução. É um ano a qual eu ia para o seminário só fim de semana e ainda trabalhava na fábrica. Meio de semana eu trabalhava e fim de semana eu já ia para o seminário e vinha só domingo à noite. Um ano, então, fazendo esse propedêutico, passei nessa fase, estava discernindo, pedi conta, então, da fábrica e comecei a filosofia. Aí fiz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, um total de 8 anos. Então, Daniel, a vocação, como a gente está falando, não é nada assim de espetáculo, mas é algo interior e algo pessoal. Somente eu poderia responder para Deus. A resposta é sempre consciente, a resposta tem que ser na nossa liberdade, e essa resposta vai sendo confirmada. E aí no tempo de seminário também eu fui sempre tendo confirmações e sinais de vocação. Nós jamais vamos demonstrar de modo pleno toda a nossa vocação. Nós estamos demonstrando sinais de vocação, Daniel. E aí, para ser padre, a gente precisa testemunhar pelo menos 3 sinais iniciais de vocação, vamos dizer assim. O primeiro sinal, o gosto pela oração. O padre tem que rezar um pouco. Segundo sinal, amor ao povo. Padre que não gosta de povo, será que ele está no lugar certo? Então, vida de oração, amar o povo, e o padre tem que ter um coração livre para o serviço. O padre é chamado ao serviço. Então, são 3 sinais que a gente precisa ir demonstrando. Oração, amor ao povo e disponibilidade para o serviço. Então, esses 3 sinais, de algum modo, eu já estava demonstrando isso no seminário. Porque o jovem, quando vai para o seminário, eu posso sair, posso pedir para ir embora, ou a reitoria pode me mandar embora. Porque a gente tem padres que nos acompanham no seminário e eles vão identificando em nós sinais de vocação. E se aquele jovem não demonstra sinais de vocação, aí né, o reitor chama para uma conversa, eles vão entrar em discernimento, de repente um jovem tem que voltar para casa mais um tempo, depois ele volta para o seminário, mas assim de modo geral, o chamado ele é interior e depois a gente vai discernindo no seminário. E 3 sinais temos que demonstrar. Sinais, oração, amor ao povo e disposição para trabalhar. Entendeu? A gente tem que se colocar a serviço. Exatamente. E chegando a uma conclusão, acaba a pessoa sendo feliz, né? A vocação felicidade, como acaba fazendo isso daí. Exatamente. O Wilson está perguntando para a gente aqui, ele fez 2 perguntas aí. Como discernir uma vocação? Acho que o senhor já falou aqui, né? Desde o começo já foi falando sobre isso daí. E ele fez uma outra pergunta, que é como ser um bom seminarista. Primeiro tem que ser chamado, aí já tem que estar no seminário. Então, se aquele jovem já está no seminário, para ser um bom seminarista, ele tem que estar com o coração livre. Porque há muitos seminaristas, Daniel, que eles erram achando que já são mini padres. Então, não é demérito nenhum um jovem chegar no seminário, discernir e perceber, quero voltar para casa. Eu quero fazer outra coisa, eu quero ser médico, eu quero me casar, eu quero seguir um outro caminho. Então, o primeiro critério para ser um bom seminarista é ir para o seminário com o coração livre. Aí, às vezes, lá no seminário, nós somos tomados por uma tentação de nos acharmos padres. E seminarista, em tempo de férias, quando volta para a sua paróquia, volta como aquele rei. Parece que já não pode servir o altar mais. Então, para ser um bom seminarista, o coração livre. Depois, oração, precisa rezar e também tem que ser um homem dado à disciplina e à obediência. Porque lá no seminário, a gente acorda 5 da manhã e você vai dormir 10, 11 horas da noite. Há uma dinâmica lá no seminário que exige oração,
obediência, disciplina e exige de nós liberdade. Então o jovem não pode ir para o seminário achando que ele já é um mini padre. E muitos jovens sofrem também, Daniel, duas tentações. Primeiro, da própria família, que já vê aquele menino como padre. E já estão querendo escolher paróquia para aquele menino que está no primeiro ano de seminário. Ah, você vai fazer meu casamento. Ah, você vai ser pároco aqui nosso um dia. Isso é prejudicial. De modo natural, as pessoas até falam, mas isso pode impedir o discernimento. E depois, há uma certa pressão da própria sociedade. A sociedade já olha para aquele jovem seminarista como um quase padre, mas o seminário é tempo de discernimento. Então, para ser um bom seminarista, tem que ter consciência disso, de que é discernimento, que ele pode ir embora, ou ele pode ser convidado a ir embora. Coração livre, estou aqui não ainda para ser padre, porque eu ainda não sou. Eu estou discernindo em Deus a minha vocação. E para discernir a vocação sacerdotal, tem que ser no seminário. Eu não posso discernir a minha vocação sacerdotal em casa, no sofazinho, assistindo televisão. Eu preciso experimentar a dinâmica do seminário. Entendeu? Como você falou, a obediência, né? E é sinal de tudo. Mas só que a família também tem que entender que o seminário também, os amigos, acho que até a comunidade, que é esse processo de discernimento. Que quando uma pessoa está lá, viu que não é essa vocação, foi convidada a sair porque o colégio entendeu que não era a vocação da pessoa, a pessoa sai, já é defamada, já sai aqueles boatos, por que será que a pessoa aprontou no seminário, por que saiu? Verdade. Né? A pessoa, como o senhor falou, tem gente que sai nas férias, pensa que é um mini padre, já começa a querer dar ordem, já querer tipo ser santo, já usa batina, já fica com aquele clésima lá em cima, já fica dando Deus abençoe para a pessoa. Já fica dando bênção para todo mundo, assim. Exatamente. Né? Porque eu acho que eu vou te dar um exemplo nós, né, simples. temos que aprender que o seminário é esse processo de discernimento, exatamente. Não entrou, já vai ser padre, já começa, a agenda já está pronta, né? Já vai celebrar o casamento disso, batizado daquilo. Nem descobriu sua própria vocação, mas já está a agenda de padre pronto, né? Verdade. E eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu passei no seminário 8 anos, convivi com muitas pessoas. Da minha turma, éramos em 5, só ficou eu, padre, da minha turma, aqui em Lorena. Só ficou eu, padre. E aí, então foram 8 anos fazendo pastoral. E eu me lembro de um jovem, aí eu conto o milagre, mas não conto o santo, né? E esse jovem fazendo pastoral comigo, nós fomos servir, então, em uma determinada missa. E eu e mais ele. E eu já na teologia, ele ainda fazendo filosofia, ele estava ainda atrás. E quando o padre pediu para que ele fosse para o altar acender as velas, o padre chegou e pediu, por favor, acenda para nós as velas do altar. O seminarista foi, acendeu, mas ele depois falou para mim, isso não é serviço nosso mais? Acender vela? Aí eu falei para ele, como que não é serviço nosso? Nós estamos chamados à obediência. E quem não obedece para acender uma vela, depois de padre, quando o bispo quer transferir de paróquia, não quer sair, quer escolher paróquia depois. Então, Daniel, um bom seminarista... E obediência desde o seminário, né? E esse jovem depois saiu, hoje ele não casou, mas ele dá aula de filosofia, ele fez mestrado, e ele está super feliz, ele foi discernindo a vocação, ele mesmo saiu do seminário 1 ano depois, porque não demonstrava sinais de vocação, você entende? A gente tem que estar atento a sinais, que é o sinal da oração, amor ao povo, e disponibilidade para o serviço. Se não demonstramos um desses 3 sinais, temos que rezar mais. Aquele seminarista está demonstrando os 3 sinais. Continua o processo. Exatamente, né? Tem igual aquela passagem Isaías 6, né? Eu até marquei aqui, né? E eu ouvi a voz de Javé que dizia, quem eu enviarei? Quem irá por nós, né? Mas você já pensa assim, quem vai trabalhar, né? Isso daqui, quem eu vou enviar para o trabalho, exatamente, né? Não é para ficar lá mandando, é o serviço, né? E a nossa vocação... Tudo está a serviço, né? Exatamente. É uma visão que eu tenho. Além de tudo, outra coisa. Né? Dos sinais, exatamente. Objetivos pode dar um sacerdote, tudo, né? Exatamente, Daniel. E quando a gente fala em sacerdote, a palavra sacerdócio,
ela significa serviço. Sacerdócio significa serviço. Então, nós estamos para servir. E toda vocação, ela também tem algumas exigências, e algumas exigências são renúncias. Nós vamos fazendo renúncias do nosso orgulho, da nossa vaidade, renúncia das nossas vontades. Uma vez que a gente se coloca na dinâmica de uma vocação, quer seja matrimonial também. O marido, depois que casa, ele não pode fazer só a vontade dele. Já é conjugal, tem que conversar com a esposa. E nós, padres, já no seminário, nós vamos então crescendo nessa disposição da renúncia e também da nossa entrega total. A vocação sacerdotal, Daniel, é uma entrega o tempo todo. Entendeu? A gente tem que viver como padre, Eu não posso ser padre quando tem trezena aqui na minha paróquia, né, Santo Antônio. Não posso ser padre só dentro da trezena ou padre só na missa. Eu sou padre no cotidiano, é uma casa que eu visito, é uma bênção, é um café que você toma na casa do povo. E quando eu estou de férias em Cunha, eu sou padre também, entendeu? Quando eu vou no shopping assistir um filme, agora não, mas quando eu vou lá no shopping, eu gosto de ver filme, e lá eu sou padre também. Numa pizzaria, eu sou padre também, entendeu? E aí o Papa Francisco vai dizer isso lá no documento chamado Evangelii Gaudium. O Papa fala que a vocação não é um anexo, não é igual aquela mochila que você põe, você chega em casa, você tira a mochila. A vocação não é um anexo, a vocação é um modo de existir. Então, vocação é um modo de existir neste mundo. Né, a pessoa... O senhor não é padre só na igreja, só lá no altar, né? É a mesma coisa quando o senhor estava dizendo há poucos aí atrás, alguns minutos atrás, sobre a santidade, né? A pessoa tem que ser santa em todos os lugares. A mesma coisa o padre, tem que ser padre em todos os lugares, né? Não é porque está vendo um filme em casa, aqui eu não sou padre. Não, é padre também, mas não é por causa disso que não vai ver um filme, não é? Exatamente. É isso. Exatamente. Porque nenhuma vocação nos tira do mundo, a não ser quando é vocação própria de uma vida enclausurada. Nós temos mosteiros femininos, masculinos, que têm essa vocação específica. Essa é uma vocação específica. Mas para nós, padres diocesanos, a nossa vocação é chamada vocação secular. Nós estamos no meio da sociedade. Nós estamos no meio do povo e com o povo nós somos padres. E para o povo nós somos padres. Até quando eu estava fazendo o processo do meu discernimento, né, vocacional, tanto que eu fiz diocesano, como eu fiz também numa ordem religiosa, né? O padre circular, no meu modo de ver, é o mais difícil ser padre no modo circular, que você está em contato com o povo, com o cotidiano, com a vida. Ser padre numa ordem religiosa é fácil, não estou desmerecendo o outro, os dois têm os seus valores, claro. Mas assim, na prática do dia a dia, no seu sim diário, eu acho que o padre circular é mais difícil. A exigência é sempre maior, entendeu? Uhum. A exigência nossa é isso que você está falando, que a gente está nas ruas, eu mesmo, eu como padre, eu sempre fiz o meu serviço de banco, supermercado, eu mesmo faço essas coisas, entendeu? Então ali eu me encontro com muita gente e muitas vezes eu vou para esses locais com tranquilidade, com liberdade, mas sabendo que há uma responsabilidade. Aqui eu sou um padre na fila de supermercado, na fila de um banco, quer seja numa santa casa, em um hospital. Então, é isso que você está falando, há uma exigência maior. E essa exigência, a gente vai precisar da graça de Deus, que é a oração, acima de tudo. Sem oração, a gente não consegue se manter fiel. Sim. Até porque isso ajuda a gente a observar a sociedade, né? Assim, olhando assim, numa visão de padre, de sociedade, porque sempre tem aquele, nosso padre está aqui, né? Olha o padre aqui fazendo compra, como se o padre não fizesse compra, né? Não tivesse que comer, ficasse só dentro da mesa, né? Exatamente. Eu vou, faço supermercado, e aqui na minha paróquia, Santo Antônio, em Piquete, quem não conhece, passando a pandemia, pode vir visitar aqui a gente. Aqui na casa paroquial, Daniel, nós não temos uma funcionária na casa. Não temos. Eu mesmo lavo louça. Eu só não lavo roupa porque eu não sei mexer direito. Mas eu lavo louça, varro a casa. Eu sempre me viro aqui. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar. Aí parece que fica padre depois,
Aí eu vou te dar um outro testemunho do tempo de seminário. Seminário é 8 anos, a gente vê de tudo no seminário. E aí um 8 jovem, anos a gente já vê muita coisa. 8 anos. Porque todo bom seminário tem uma horta. E certa vez a gente trabalhando com a horta, com enxada, catando mato, limpando a horta, e um dos seminaristas trabalhando inconformado. E ele falava, as minhas mãos não foram feitas para enxada, as minhas mãos foram feitas para consagrar no altar. Sabe, então, são essas coisas. A gente é dado ao trabalho e de modo exigente. É o que você está falando, a vida secular exige um pouco mais de nós. É isso que você falou, né? Além do sacerdote, a pessoa é vocacionada à vida, ao amor e ao serviço, né? Aos três juntos, né? É os 3 pilares da vida vocacional, da vida sacerdotal, entendeu? São esses 3 pilares. É isso mesmo. E isso vale para toda a dimensão vocacional. Se é um médico vocacionado à medicina, se ele tiver amor, se ele tiver disposição para trabalhar, ele vai ser um ótimo médico. Ele está na vocação certa. E às vezes a vocação, Daniel, talvez a gente fale isso um pouco mais para frente, a vocação precisa da família como um grande discernimento, porque às vezes a vocação de padre é do pai, o pai que quer que o jovem seja padre, ou a mãe que quer que, meu filho está tão quietinho, meu filho reza tanto, meu filho não fala um palavrão, tem vocação de padre. Às vezes não tem vocação. Então, a família precisa deixar o filho livre. Às vezes o filho quer ser médico, mas o pai é advogado. Aí o sonho do pai é que o filho também siga a mesma carreira. Então, a família tem que rezar junto, ser presença, ser um apoio, rezar. Mas a resposta, ela é pessoal. A resposta é sempre do jovem. O senhor falou da família, eu lembrei também, tive, para não citar, sem citar nomes, né? Um conhecido meu também estava no seminário. Aí durante todo esse processo, viu que não era a vocação dele, ele saiu. Né? Não veio o caso se ele pediu para sair, eu pedi para sair. Quando ele chegou em casa, a mãe não aceitou ele de volta. Falou que não, você aprontou, você tinha que estar no seminário, meu filho não nasceu para estar aqui fora, tem que estar. Sabe, botou ele para fora. Hoje ele está feliz, acho que está morando, trabalhando. Mas a gente vê assim, isso que o senhor falou, a vocação, a mãe que tinha, achou que ele tinha vocação, mas ele não tinha. É por isso que a gente tem que ir para o seminário. Vai para o seminário, vai discernir, e ele com liberdade, ele vai poder dizer não, e ele volta para casa. O seminário é um caminho que nos leva para 2 direções. O seminário pode me levar para a ordenação sacerdotal, ou me leva de volta para casa. Entendeu? E não há demérito nenhum nisso. Eu acho que um jovem, quando vai para o seminário, um jovem, ele dá um grande testemunho de santidade quando ele mesmo percebe, aqui não é o meu lugar, eu vou ser infeliz e farei o povo infeliz. Sinal de santidade está aí. Tá, obediência, né? Humildade também. Humildade também, exatamente. Humildade. Então, a gente está percebendo que... Então, Daniel, falar de vocação, a gente fala de sinais. Nada é de modo pleno aqui, só no céu. Aqui nós vamos demonstrando sinais com a vida, com testemunho, sinais de santidade, sinais de vocação. E através desses sinais nós vamos caminhando. Nós vamos dando passos. Aí o Luiz Rogério fazendo uma pergunta aí também, no sentido contrário. Né? A gente falou dos pais que não aceitam do filho sair do seminário. E quando os pais não aceitam o filho a entrar no seminário? Lá, o seminarista que só o pai e a mãe não aceita a vocação do filho, que é o padre. Quer ser padre. Acontece também. Acontece muito isso, Daniel. Quando eu estava também no seminário, eu fiz pastoral 2 anos com a pastoral vocacional. Então, eu trabalhei 2 anos promovendo encontros paroquiais, e promovendo esses encontros, eu visitava os pais depois. E aí, um jovem da nossa diocese, e eu fui visitar a casa dele. Aí, primeiro, a gente conversa com os pais e com o jovem junto. E depois, eu sempre conversava só com os pais. E o pai me dizia, eu não queria que meu filho fosse padre, eu quero que ele seja médico. E eu falei para aquele pai, olha, deixa seu filho discernir, o seminário mal não vai fazer para ele. Ele vai sair do seminário melhor do que ele entrou. E aí o pai respeitou, o filho foi para o seminário, mas ele não ficou padre. De fato, 2 anos depois, o menino saiu, mas ele saiu em paz. Ele discerniu. E talvez se ele não passasse por esse discernimento, poderia ficar com essa dúvida para sempre. Então,
a família, ela tem um papel importante na vida do jovem. Ou ela pode impedir o sim, ou ela pode forçar um sim. Por isso que é a liberdade, acompanhamento e oração. Papai e mamãe, se tem pai e mãe que tem filhos em casa, respeitem qualquer decisão do seu filho. Se ele decidiu se casar, seja um apoio, oriente, dê conselho. Se ele quer ser padre, acompanhe, oriente, dê conselhos, mas não decida pelo seu filho. Nem a favor, nem contra a vocação dele. Deixa ele à vontade para escolher. Apoie, né? Estou aqui para te apoiar, independente da sua decisão, independente da sua escolha, né? Exatamente. O jovem, quando sente esse apoio, ele encontra o quê? Um ambiente favorável para o discernimento. E o discernimento se dá com liberdade e consciência. Sem liberdade e consciência, o discernimento fica ofuscado, ele não fica claro. Exatamente. Entendeu? O senhor falou muito do trabalho de vocação, né? Um dos pilares também, que é a questão de amar o povo, né? Estar em contato com o povo, né? E agora a gente está vivendo esse período da pandemia. Nós já fizemos até uma live aqui, olhando a visão, tentando olhar a visão do povo sem a missa presencial, sem o contato, né? Que o povo só... A gente até na página tem muitas críticas, de pessoas reclamando, assim, mas ninguém chega a olhar a visão do padre para isso, né? Ninguém tenta olhar assim, como que o padre está passando esse período pandêmico, né? Muito se fala mais a visão do leigo, já pensa no leigo, no povo, assim, né? Mas a gente vê assim que o padre quase ninguém fala, né? Da visão, será que o padre está sofrendo? Quem não está, se ele está gostando? E um dos pilares do sacerdócio, como o senhor falou, é estar em contato com o povo, né? Verdade. Quais as consequências de tudo isso na vida de um padre, no caso, já que necessita do contato com o povo, porque a gente sabe que é difícil também, né? Não é fácil celebrar uma missa assim, olhando para uma câmera, um celular, assim, você está acostumado com o povo, né? Mesmo sabendo que o povo está olhando, claro, né? Quais as consequências para o padre? É uma boa pergunta, Daniel. E eu quero antes da gente partilhar essa resposta, o padre Odirley Fernandes está na live, um grande amigo que foi seminarista comigo no seminário. Eu tive a graça de conviver 2 anos com o padre Odirley no seminário. Quando eu fui para o seminário, ele já estava na teologia. Então, um grande homem de Deus também, um testemunho. Quando eu estava fazendo o meu discernimento vocacional, eu fiz com o padre Odirley. A gente fez todo o processo propedêutico junto, a gente chegou até a fazer uma prova na Canção Nova, eu fiz junto com ele, a gente estava no mesmo processo. Ótimo. Aí eu discerni que não era para mim entrar e ele entrou. Exatamente, é o processo, né, discernimento. Então, Daniel, veja bem. Também está aí na live, ó, o padre Fábio Nogueira mandando um alô para a gente. Olá, padre, um abraço. Isso. O padre Seja bem-vindo, padre Odirley, padre Fábio. Também. Isso, tem muita gente boa, né, o povo de Deus em casa. Então, Daniel, veja bem, partindo desses 3 pilares, que são sinais de vocação que o jovem precisa demonstrando. Amar o povo, vida de oração e disponibilidade para o serviço. Então, a gente precisa sempre o quê? De testemunhar esses sinais. E nesse tempo de live, para nós padres, veja bem, são várias situações para nós difíceis. Eu vou dizer para mim, padre Anderson, seria interessante depois o padre Fábio partilhar, o padre Odirley, mas para mim, padre Anderson, tem sido difícil esse nosso trabalho restrito, sem o contato pastoral. A pandemia, ela nos impede de uma aglomeração. Reunião pastoral, visitar um enfermo, bênção em uma casa. Então, isso tem sido difícil para nós. É esse distanciamento do povo, porque o padre, a sua vocação encontra sentido passando pela vida da comunidade. Um padre não é feliz sem a comunidade dele. A comunidade a qual ele foi designado pelo bispo para trabalhar. Então, esse distanciamento para nós tem sido algo muito ruim. Esfriamento, a gente mantém distante do povo. Depois, o nosso próprio ofício de padre. Quantas pessoas que nos procuram pedindo bênção, quantas pessoas que ligam para nós que faleceu alguém que está enfermo, que está internado. Então nós estamos impossibilitados também disso, estamos tendo muito cuidado com isso. E depois na celebração eucarística, que é a celebração com o povo, o alimento para toda a comunidade. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu celebrei uma missa. Estava eu celebrando a missa, um músico, violão e voz,
alguém que estava filmando a missa, um acólito e um coroinha. Tínhamos ali 5, 6 pessoas celebrando a missa. Então, tem sido uma fase de solidão. Quero dizer para mim, essa ausência do povo, ausência desse trabalho mais inserido na vida da comunidade, e na própria Santa Missa. É uma situação constrangedora você ficar falando somente com o celular, a igreja vazia, sabendo que tem muita gente em casa participando, mas ali naquele momento você está diante de um celular. Então, para nós padres, tem sido tempos difíceis também, por conta desse distanciamento do povo. Porque, como vai dizer o Papa Francisco, o povo tem que ter o cheiro, o padre tem que ter o cheiro das suas ovelhas. E como que a gente vai ter cheiro das ovelhas, a gente distante, a gente longe, e somente com contato virtual? Então, são esses lados negativos que têm exigido de nós essa ausência e esse contato pastoral com o povo. Uhum. Porque o pessoal fala muito do povo, né? Repetindo o que eu disse, mas não esquece de olhar da solidão do padre também, né? Que o padre veio com essa missão de estar com o povo, de estar junto do povo, e acaba não tendo junto ali, né? Acaba sofrendo às vezes até mais, né? Porque a gente pergunta muito assim, o povo é um aprendizado. O padre Pablo disse que o Palmeiras vai ganhar de 2-1 hoje. E ele está aqui perguntando como que o Padre Tiago vê a vocação. O Padre Tiago vê tudo com bons olhos. O Padre Tiago sempre vê com bons olhos. O Padre Fábio é fogo. Mas é isso, Daniel. A gente que é padre, eu digo por mim, Padre Anderson, o que eu mais sinto é essa solidão. Entendeu? Porque eu aqui, Piquete, eu tento me envolver o máximo com o povo. Visitar enfermo, bênção numa casa, sabe? Isso nós estamos impossibilitados, né? Pelo menos por enquanto. Então, para mim, tem sido isso. Esse distanciamento do povo que causa um mal para nós. Aí a gente tem que rezar mais, estudar um pouco mais. Eu tenho, nesse tempo, lido um pouco mais. Tenho lido, me aprofundado em algumas questões sobre teologia, sobre fé, mas a vida do padre, a sua realização, ela passa pela vida da comunidade. Eu não posso, eu jamais seria um padre feliz somente fazendo a live, entendeu? Esse é um tempo que tem que passar logo. A Maristé está perguntando, e o padre corintiano, como que é? É um padre sofredor, todo mundo tira sarro de mim, só que quando ganha também, né? Aí só que eu não posso mandar recado na homilia, entendeu? Tem que ficar quieto, mas eu torço também, gosto. Isso. Mas é isso, o povo... Estou perguntando aqui para mim, se para me deixar a live salva, a live vai ficar salva aqui no perfil da PIC Cruzeiro, no Instagram ela fica salva, e terminando aqui também já joga para o canal nosso do YouTube também da Paróquia Imaculada Conceição, já fica lá para quem quiser acompanhar depois também. Isso mesmo, isso aqui é um tempo rico, né? Essa partilha, Deus ele vai se revelando a nós. Deus vai falando ao nosso coração, e aí cada um dentro da sua perspectiva vocacional. Há muitas pessoas que estão rezando que são casadas, há muitos jovens solteiros em busca de um discernimento, entendeu? Então a gente está sempre em constante escuta de Deus. E essas lives, Daniel, é um trabalho, parabéns, viu? Às vezes eu acompanho vocês também quando eu posso. É um trabalho de evangelização importante nesse tempo. Assim, a gente está começando agora. Essa é a 5ª live, ou a 6ª, se eu não me engano. É tudo novo pra gente, mas a gente acaba adaptando. Dando um jeitinho, aprende aqui, erra aqui, acerta ali. E aos poucos a gente vai indo até... Ajuda a ficar mais próximo também, né? Nesse período do distanciamento. E também para nós. A gente, E também para nós padres, né? Porque a gente vai para o seminário, jamais nós somos preparados para uma pandemia. Entendeu? Então essas são situações que vão acontecendo. Só que o que acontece? Hoje a gente está então se adaptando a esse novo modo de evangelizar. A gente precisa também ver com bons olhos, né? Como recorda aí o Padre Fábio, ver com bons olhos, não o tempo de pandemia, mas ver com bons olhos o que essa situação provoca em nós. E a igreja está passando então por uma redescoberta. E nós, paróquias, precisamos evangelizar mais pelas redes sociais.
entendeu? Então, nós estamos aprendendo também a mexer com o celular, a se comunicar com o povo que está em casa. Isso tudo é evangelização também, e é uma exigência dos nossos tempos. Sim, eu tô rindo com os comentários aqui, tudo por causa da minha careca. Mas assim, é A uma minha forma que amiga a gente Bruna entrou também. nós estamos aprendendo também evangelizar através das facilidades do mundo moderno, né? Vamos tirar proveito disso também nesse período, né? Exatamente, é crescimento, amadurecimento e estarmos atentos àquilo que Deus quer nos ensinar. A pandemia jamais pode ser vista como vontade de Deus. Deus é bom, Deus é amor. O mal não vem de Deus. Mas numa situação do mal, a igreja mesmo ensina, lá no Catecismo, número 345, a igreja ensina que de uma situação do mal, Deus, em sua infinita bondade, é capaz de tirar um bem. Então, com esse tempo triste de pandemia, Deus é capaz de tirar algo de bom. A nossa conversão, quantas famílias que estão tendo a oportunidade de conversar mais, de rezar mais em casa, marido, agora talvez ele esteja encontrando mais tempo para estudar com o filho, para brincar com o filho, ver um bom filme com o filho. Então, para nós, igreja, é uma oportunidade de uma redescoberta de novos areópagos, como vai dizer Paulo, novas praças, novos meios de evangelização, quer seja pelo celular, pela televisão, pelo rádio. E esses dias alguém aqui mandou a foto para mim, acompanhando a missa pelo celular, mas ele jogou na televisão, aí ele mandou a foto. Então, quer dizer, o povo também está se adaptando a esse novo modo de participar da missa em casa. Eu acho que o povo está aprendendo a tirar algo bom da coisa ruim, né? Aprendendo a tirar algo bom disso, né? Como de uma frustração, a gente aprende com uma frustração, acaba tirando algo bom também disso tudo, né? Exatamente. Então, padre, eu queria agradecer a presença do senhor antes que o Instagram ele dá o período, ele já derruba assim. Já acabou? Oi? Já acabou? Acaba rapidinho, né? Acho que falta 5 ou 6 minutos. Eu já vou agradecer desde já, depois a gente continua a conversa, só que dá tempo de agradecer, porque o Instagram ele é meio sem educação. Deu o período, começa uma contagem regressiva que ele fecha. Fecha tudo, né? Fecha tudo. Então eu queria agradecer ao senhor por ter participado com a gente, aceitado estar conosco aqui, né? Eu que agradeço. O Fábio está pedindo para o senhor cantar uma música. Pode encerrar a live, então, cantando uma música aí, ó. Não, eu não canto nada, coitado de mim. Eu deixo para os músicos, e aí tem um amigo meu que está na live, que é cantor, o Jorge Santos. O Jorge entrou, a Bruna Macedo entrou, a Lívia entrou, entendeu? Então, esses são cantores, eu não canto nada. Eu só canto no chuveiro e quando eu estou dirigindo sozinho. Aí eu canto em inglês e eu mesmo faço a segunda voz. Quando eu estou sozinho, eu canto até em inglês. Aí, ó, tá vendo? Então, agradecer ao senhor, já fazer um convite para uma próxima live futura aí, que a gente tiver um tema legal, a gente pode entrar em contato com o senhor, agendar novamente uma outra live, né? Eu até deixei uma passagem bíblica que eu anotei aqui, de Mateus 19, né? Que todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por amor a mim, receberá cada vez mais e terá como herança a vida eterna, né? Isso acaba sendo a vida de um padre, né? Que deixa tudo por isso daí, né? Parabéns pelo Dia do Padre, né? Que foi celebrado ontem, né? No dia 4. Parabéns para o senhor, o padre Fábio que esteve na live, o padre Odilei, o padre Vinícius também. O padre Vinícius abriu aqui as lives com a gente. Fez a primeira live, foi com o padre Vinícius. Então, parabéns pelo Dia do Padre, pelo sim de vocês, né? Que vocês renovam o sim diariamente, como o senhor disse, que é um sim diário, né? Isso. Então é isso, Daniel. Agradeço você pelo convite. Para mim foi uma alegria poder partilhar um pouco com você. O que tem que ficar para nós o quê? A vocação, né? Lá do latim vocar e chamar, é um mistério da iniciativa de Deus que se encontra com a resposta humana. Entendeu? Mistério da iniciativa de Deus que se encontra com uma resposta livre e consciente. O jovem precisa responder com coração livre. E os 3 pilares, 3 sinais: vida de oração, amor ao povo e disponibilidade para o serviço. Esses sinais devem ser visíveis em nossa vida, independente de qual seja a vocação. São 3 sinais que estão ligados à vida de santidade.
boa noite a todos vocês, todos que participaram conosco. E quando tiver um ou outro convite, pode fazer, que a gente combina aí, tá bom? Muito obrigado. Aproveitar que o Padre Fábio tá aí, eu vou convidar ele também para uma próxima live, também chamar o Padre Fábio aqui para estar com a gente. Chama o Padre Fábio. Aí você pode conversar com ele sobre restauro na igreja, como que é isso, entendeu? O Padre Fábio, ele está com esse trabalho lá em Cunha, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, e também você pode chamar ele para alguma questão psicológica, ele é psicólogo também. Semana passada a gente fez uma live aqui sobre restauração, nós falamos com o Sávio, que restaura muita coisa aqui na matriz, na mitra. Eu vi um pouquinho dessa live. Ele falou de o Sávio dele também. Aí, bom saber que já vamos falar com o Padre Fábio aí, ó. E também com o Padre Odirley também. O Padre Odirley, convida ele um dia aí para falar sobre o padre que faz esporte, o padre que tem essa vida sadia. Também um grande exemplo, um testemunho. O padre que joga vôlei. Isso, joga vôlei e joga bem o danado, viu? Ele é bom de vôlei. Aí, tá vendo? Ele vamos falar isso daí também, ó. Lá aí, no seminário. A Beth está na live aí, fica eu e ela aí arrumando essas coisas aqui. Os temas, vamos, Beth, vamos pegar esses nomes aí, viu, Beth? Isso. E agradecer a Beth também, né, pelo convite que ela fez, e também você, Daniel. Viu? Deus abençoe vocês e que vocês continuem evangelizando pelas redes sociais, é importante. Aí, ó, o Padre Fábio está até sugerindo o Padre Mateus. Ó. O Padre Mateus ele também entrou na live, estava aí acompanhando também. Legal, Deus abençoe. Então, Padre, de novo, obrigado, parabéns de novo para o senhor, para todos os padres que estavam aí acompanhando com a gente aí pelo dia de hoje, e que Deus abençoe sempre a missão de vocês, sejam sempre guiados pelo Espírito Santo, com a proteção materna de Nossa Senhora Maria Santíssima. Bom, muito obrigado. Amém. Com Deus. E continuando o mês vocacional, semana que vem nós vamos falar sobre vocação familiar com as famílias. Ótimo. Que Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Um abraço. Com Deus. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Boa noite a todos vocês, né, que rezaram conosco e acompanharam essa live. A Maristela, grande amiga também lá de Cruzeiro, reze por mim, viu, Maristela? E peça o Espírito Santo para mim. Eu podia terminar Deus abençoe. Uma bênção aí pra gente. Então tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor Deus, nosso Pai rico em bondade, derramar a vossa bênção sobre cada família que acompanha esta live, todas as pessoas que estão rezando conosco, a vossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Até a próxima. Fique com Deus. Boa noite. Até a próxima. Um abraço. Aí, gente, essa foi a nossa live com o Padre Anderson. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui. E semana que vem, na quarta-feira, nós estaremos de volta aqui com uma outra live, que nós continuando o mês vocacional, falando sobre a vocação familiar. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês estiverem aqui. Fique com Deus também. Boa noite. E até semana que vem aqui. Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Ah, e se fosse sair para a rua, se precisar sair, ó, se cuidem, usem máscara. Valeu, gente. Tchau.